do Senhor Jesus, que bom estarmos de volta em mais uma aula da Escola de Oração. Esta escola tem a finalidade de levar até você o estudo sistemático da Palavra de Deus. Na semana passada falamos em um assunto, esta semana, na nossa segunda aula, vamos falar sobre outro assunto. A semana passada falamos sobre a oração da fé. E esta semana nós queremos falar um pouco sobre fé. A revelação de Deus aos homens. Mas antes eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 11, o verso 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Há necessidade de se chegar a Deus crendo na sua existência e que Ele vai recompensar os que Ele buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, da Tua Palavra, a qual cremos que é a Tua revelação aos homens. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós e que nesta hora, nesta aula, as pessoas sejam alcançadas pelo Teu poder. Perdoe os nossos pecados, nos lave no sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos purificando de todo mal e nos dando a Tua graça infinita, em o nome de Jesus. Amém. A revelação de Deus aos homens. O Todo-Poderoso revelou-se à humanidade plenamente através do Seu Santo Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, a palavra viva. Tornou-se homem para dar ao gênero humano uma ideia correta, definitiva e palpável do que seja a pessoa que devemos ter em mente quando pensamos em Deus. O aparecimento de Cristo na Terra, indubitavelmente, é o tema central de toda a história. Antes de Cristo, depois de Cristo, toda a história, até mesmo daqueles que não se dizem não crer em Jesus, eles sabem que Jesus, o seu aparecimento, é o tema central de toda a história da humanidade. Mas a Bíblia diz que Cristo é o Verbo divino, a palavra de Deus em ação. É fundamental para o amado aluno sentir o poder de Deus neste momento. A sabedoria e o amor de Deus, além de se descobrir por inteiro e saber realmente quem é você. Você precisa conhecer a Cristo. A palavra de Deus é a fonte de valores por excelência, com amor, respeito, integridade, simplicidade, santidade, obediência, perdão, humildade e diligência. Isso é a palavra de Deus, inquestionavelmente soberana, para vencer desafios, porque a fé é indispensável para uma vida daqueles que querem seguir a Jesus. A fé, ela é indispensável, sim. É indispensável para a minha vida, para a tua vida, e é uma necessidade de que venhamos a entender. A fé é indispensável para se viver a vida cristã, e sem ela não podemos agradar a Deus. E diz isso no texto que nós lemos de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Jesus reconhece que estas virtudes, ou que esta virtude, está acima de todas as outras virtudes. Veremos que em vários casos de cura que Ele ministrou, de libertação que Ele fez, o que mais deixou admirado foi a perseverança que havia sobre determinadas pessoas. Podemos citar lá de Mateus 15, a mulher Sírio-Fenícia. Ela foi perseverante. Em Mateus 8, o centurião romano, ele foi humilde. Em Mateus 10, o cego, ele foi insistente. Mas desses três casos, o que mais se destacou ao ponto de Cristo os ter premiado, vamos dizer assim, foi a fé neles encontrada. Alguém diz que Jesus já não opera mais milagres nos dias de hoje. Alguém diz que Jesus cessou a sua obra de milagre lá no início da igreja. Mas é interessante notarmos
que não existe maior milagre do que a transformação de um homem perverso, pecador, em um homem santo diante de Deus, pela fé que recebe a Cristo como Salvador. É necessário compreendermos que todas as obras da graça, a saber, a salvação, a cura, a libertação, a justificação, o batismo no Espírito Santo, encontra sua origem na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para que possamos entender esta importância, ou esta importante doutrina cristã, teremos que compreender que cada vez que é feita uma alusão a esta palavra nas Sagradas Escrituras, pode-se estar definindo a fé como uma virtude teológica, ou seja, é um dom de Deus. Está em 1 Coríntios 12, 9, Romanos 12, 6, Atos 17, 31, Efésios 2, 8 e 9, ou então a fé é encontrada como um conjunto de doutrinas e crença, Atos 6, 7, Atos 13, 8, Atos 16, 5, Judas 3, nós vamos entender que a fé ela é indispensável, teologicamente, como dom de Deus, mas na vida, no cotidiano, nós encontramos isso como um conjunto de crenças a qual nós nos apegamos, dizendo que acreditamos em Cristo, acreditamos em Deus, acreditamos na operação do Espírito Santo em nós nos dias de hoje. Mas podemos definir a fé como? O termo Novo Testamento e o seu significado original, pastes, lá do grego, que significa uma convicção intelectual de que uma pessoa é digna de confiança. Olhe bem, é indispensável em uma relação com o objetivo, ou seja, pessoa, é indispensável nessa relação de confiança. Seria sair de si mesmo e confiar em outra pessoa. A fé nos leva a isso. Mas, ao contrário do que alguém pensa, a fé não é cega, como alguém diz. Mas o crente não vive por vista. O crente em Jesus vive por fé. Nós não vivemos pelas aparências, ou não vivemos olhando para aquilo que pode roubar a nossa fé pela incredulidade. Nós acreditamos que Cristo irá nos abençoar. Agora mesmo, estamos passando por essa pandemia no mundo inteiro e vamos desacreditar nesse vírus porque esse vírus é do diabo, é isso ou aquilo, como alguém diz. Não, nós estamos aí, estamos vendo que é uma realidade, mas devemos acreditar muito mais no poder de Deus para nos guardar. E se pegarmos este vírus, reverendo, e se este vírus vier para o nosso corpo, acreditar que Deus tem poder para curar, para usar a ciência para curar, ou se partirmos, crendo que iremos ao porvir e encontraremos o Senhor para sempre. Mas a importância da fé. Não se pode agradar a Deus sem fé, isso nós já dissemos. Cristo não pode viver em nosso coração sem que tenhamos fé nele. Efésios 3, verso 17. Como viver? E como Cristo vai viver em nosso coração se nós não temos fé nele? A fé, ao contrário que alguém pensa, nasce no berço e é conversa. A fé não nasce no berço, não é pela a cultura da família. A fé, ela vem. A fé, ela não está em nós, ela vem. Vem através de ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé vai ser algo que vai acontecer dentro de você. O Evangelho é o poder, é o dínamos de Deus, é a explosão no seu ser. E a fé é exatamente isso. A fé de Deus vai vir ao seu coração. Sem fé, nós não podemos ser salvos. Sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas é mediante a fé que vamos receber esta dádiva de Deus. João 3,36 também diz isso, que a fé é quem nos traz para próximo de Cristo, de Deus, para a salvação. Sem fé, não podemos ser justificados. Romanos 5:1 e também Romanos 8. Está lá escrito em Romanos 8,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você tem uma condenação, se você não está em Cristo Jesus, esta condenação irá lhe levar à morte eterna. Mas se você está em Cristo Jesus, pela fé, você vai a Ele e confessa o seu pecado. E Ele perdoa o seu pecado. Mas isso por fé. O diabo vai continuar lhe acusando? Vai. A carne e até a sociedade, os amigos vão continuar lhe acusando? Vai. Mas você precisa saber que o Senhor Deus diz que pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. E nós costumamos dizer, e coloca uma placa bem grande à beira do mar: aqui é proibido pescar. Quando o diabo te acusar dos pecados passados, que tu já confessastes a Deus, lembre a ele o futuro dele, que será no lago de fogo e enxofre, preparado para ele e seus anjos. A fé nos justifica diante de Deus. Porque a oração sem fé é apenas palavras jogadas ao ar. Aquelas pessoas que aprendem oração e fazem aquilo desde criança, a vida inteira, aquela mesma oração. E eu tive uma experiência certa vez em um ônibus, uma senhora entrou com um rosário, não sei como é que ela chama, fazendo ali a sua oração e vai pegando naquelas bolinhas e orando, e eu achei aquilo muito interessante. E ela vai repetindo aquelas palavras, mas no meio do caminho parece que houve um erro na hora que o cobrador foi tirar a sua passagem, e ela olhou a passagem e disse: não, ontem eu paguei tanto, e você está querendo me roubar, e começou a brigar com o cobrador. E eu vi, a oração repetida não produz em nada na vida da pessoa, porque vai repetindo, repetindo, e aquilo vai gravando na mente para nada mais presta, a não ser algo que vai ser mecânico, repetir várias e várias e várias vezes. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que ora constantemente com fé, ela pode até não saber fazer uma oração muito bonita, prolongada, mas ela vai falar com fé, e Deus vai lhe ajudar, porque Deus vai lhe ouvir, e através da fé ela vai receber, esta pessoa vai receber a resposta de Deus. Tipos de fé: a fé genérica, a fé salvadora, a fé cristã, isso tudo são tipos de fé, e que eu trago na leitura dessa escola. Tipos de fé. A fé genérica. O que é fé genérica? É aceitar o que o outro diz, fundamentado na confiança que o mesmo inspira. Romanos 4, 20 e 21. Há muita gente que a sua fé é baseada nos outros, e não em Cristo, e não na sua palavra. Mas olha o que Romanos diz. Romanos 4, 20 e 21 diz assim. Por favor, escutem. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Confiar no que Abraão viu, confiar, porque confiamos no que Abraão está dizendo, mas uma das coisas interessantes é que podemos aceitar, o que outros dizem, fundamentado na confiança que temos, que aquelas pessoas têm nos inspirado. Mas precisamos ter a nossa própria experiência de fé. A fé salvadora é aquela submissão e confiança em Cristo para a salvação da alma. Há muitas pessoas que confiam em todos, confiam na Virgem Maria, confiam em Pedro, em São Paulo, confiam em São Tiago, e aí vai a sua salvação. Podemos descredibilizar Maria? Não, ela foi escolhida como a mãe do Salvador e nos deixou um só mandamento, o maior mandamento que ela deixou para que nós possamos obedecer. Quando ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser, Maria está ali colocando diante de todos que só em Jesus há salvação. A Bíblia diz
que nenhum outro nome é dado na terra para que os homens possam se salvar, a não ser o santo nome de Jesus. A fé salvadora é única e exclusivamente a confiança em Cristo para nos salvar. A fé cristã é a convicção que o homem obtém pela revelação divina da veracidade das Escrituras. E esta fé vai atuar na mente, no sentimento e na vontade. Na mente, recebemos o conhecimento da palavra de Deus. No sentimento, consideramos certo o conhecimento da palavra de Deus. E na vontade, colocamos em ação a palavra de Deus. É assim que você deve compreender quais são os tipos de fé. Fé genérica, fé salvadora e fé cristã. Mas há os graus de fé. Em João, no capítulo 11, o verso 21 por diante, vai lhe falar sobre graus de fé. A fé limitada é aquela que é controlada pelas circunstâncias e motivada pelo medo do fracasso. Há muita gente que a sua fé é limitada porque ele tem medo de fracassar. Ele tem medo, das circunstâncias, controlado pelas circunstâncias. A fé fundamental e a fé histórica, vamos dizer assim, é a fé que se baseia somente no conhecimento intelectual da palavra. Há pessoas que só se baseiam pelo conhecimento, eles têm muito conhecimento da palavra, mas nenhuma experiência espiritual com Cristo, com o seu Espírito Santo. Não são íntimos do Espírito Santo, e precisa ser. Precisamos conhecer intelectualmente da palavra, claro, estudar, errar muito e não conhecer as Escrituras. Mas há muita gente vivendo só por esse conhecimento. A fé prática e ilimitada deixa de lado os seus sentimentos racionais para depositar, mover-se de forma decidida, de forma que Cristo seja glorificado pelas nossas ações. Quando aqueles homens estavam no barco e clamaram e acordaram o Senhor e disse: mestre, tu não está vendo que vamos morrer? O barco vai afundar e nós vamos morrer? Jesus diz: homens de pouca fé. E Jesus se levanta e diz: epa, para aí, vendo, cala a boca, mar, aquieta tudo aí. E tudo se acalmou. Aqueles homens poderiam ter o conhecimento intelectual de toda a Escritura e do poder que dela emana, mas não tinham a experiência e a convicção que eles mesmos poderiam fazer aquilo. Ah, pastor, então vamos andar por cima das águas. Não é assim. Não é dessa forma. A fé, ela é a certeza das coisas que não se vê, porque vai se receber. Expressões figuradas e usadas para descrever a ação da fé. A fé obtida através de olhar para Jesus. Quando a Bíblia diz olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, e a gente diz assim: como é que eu vou olhar para Jesus? Está se falando de uma palavra figurada, mas por fé olhar para Ele, olhar diretamente para o que Ele está querendo de cada um de nós. A fé, como vir para Cristo, precisamos ir a Ele. Mas como é que eu vou a Jesus? Através da fé, você se encaminha para Jesus, vai diante dele e diz para ele: Senhor, estou aqui. E aquele rapaz, lá da história do filho pródigo, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Às vezes precisamos tomar esta decisão de nos levantar e ter com o nosso pai. A fé como escudo do crente. Como usar a fé como escudo, pastor? É simples. Usar a fé como escudo é usar a fé para nos protegermos do mal que vem sobre a terra, que vem sobre nós, dos dardos inflamados do nosso inimigo, que veio para roubar, matar
e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida plena, vida em abundância. É necessário compreendermos que a fé é o escudo do crente, como também a fé é como uma couraça para a nossa vida. A fé como uma sementezinha, que pode ser bem minúscula, pequena, do tamanho do grão de mostarda, mas que produz em nós um peso eterno para compreendermos o que Deus tem para as nossas vidas. Esta é a escola de oração. Estamos transmitindo aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caetité. Seja um dos nossos alunos se inscrevendo na nossa escola de oração e também se inscrevendo aí no nosso canal. Tá? Clica aí para você se inscrever no nosso canal, para você ter também acesso à plataforma da igreja. A fé vem de Deus. Deus Pai nos dá o dom da fé pela graça, imerecidamente. Mas é Ele quem nos dá o dom da fé por sua graça infinita. Lá, Efésios 2, 8, 9, Romanos 12, verso 3, você vai compreender que a fé é um dom de Deus, que é recebido por graça de Deus, mas é imerecido. Nós não merecemos este presente, mas através da fé nós vamos receber. Porque o Deus Filho é o autor e o consumador da fé. Eu acho interessante que em Hebreus capítulo 12, e o verso 2 diz assim, por gentileza ouça o que diz a palavra de Deus. Hebreus 12, verso 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deus, o Espírito Santo, ele é o construtor da fé dentro de nós, pelo poder de ouvirmos a palavra de Deus. A palavra da fé a qual pregamos, a palavra a qual anunciamos ao mundo. Cristo em nós é a esperança da glória. E a nossa fé vem pelo ouvir o rema de Deus, a palavra de Deus. Romanos 10, 17. O Logos é a palavra escrita. O Logos mais Espírito Santo se torna o rema, a palavra viva, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a palavra viva de Deus em nós. O rema se apresenta como o Logos, palavra escrita, e vivificando e aplicando ali pelo Espírito Santo, em nós produz vida e vida abundante, porque para nós vem Cristo. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, disse Jesus, tudo que você pedir, orando ou crendo, você vai receber. A fé na vida do justo, e o meu justo viverá por fé, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele, diz o Senhor Deus. O justo por sua fé viverá. Abacuque 2,4. Essa declaração de princípio de vida cristã é encontrada 4 vezes nas Escrituras Sagradas. Em Romanos capítulo 1, verso 17, em Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 8 e em Abacuque 2, 4. Para o justo, a fé é mais do que uma filosofia. Muito mais. Ela é um estilo de vida. No capítulo 11 de Hebreus, vemos a história pela fé. A história de Israel. A história da igreja. Que foi toda escrita pela fé através do sangue dos santos mártires. A começar por Jesus Cristo. Pela fé, eles foram pacientes no sofrimento, valentes na batalha, tiraram força da sua debilidade,
E vitória em vez de derrota. É somente pela fé em Deus que você pode ter suporte e você também pode ser superior às circunstâncias, né? Vitorioso sobre as forças do inimigo que te querem destruir. Tenha fé em Deus. Coloque a fé em ação agora. Alguém me perguntou certa vez o porquê a igreja obriga as pessoas a dar dízimo. Mas isso é mentira. A igreja nunca obrigou ninguém a dar dízimo. Nós somos dizimistas pela fé daquilo que nós cremos. O Deus eterno diz: e eu vos abrirei as janelas dos céus. E pela fé acreditamos que a janela se abrirá sobre o dizimista. Pastor, o dizimista passa por apuro, por sufoco? Passa. E aí? Continuamos pela fé, sendo dizimistas e ofertantes na causa do Senhor, porque sabemos que a nossa recompensa é grande no Senhor. E sabemos também que nem tudo nós vamos receber aqui. Há muitas coisas que nós vamos fazer o teste aqui, a prova aqui. Vamos responder aqui, mas a nota nós vamos receber ali. Tenha fé na palavra de Deus e viva esta palavra. Seja qual for a circunstância, a vitória sobre o inimigo será certa de quem desfruta pela fé da graça de Deus. Por ela alcançamos bom testemunho da parte de Deus. Hebreus 11:2. Dê licença. Este testemunho não é baseado em nossa vida, e sim segundo a nossa fé. Abraão, amigo de Deus. Davi, varão conforme o coração de Deus. Pela fé entendemos os mistérios de Deus. Pela fé a nossa adoração é certa e aceita pelo próprio Deus. Pela fé agradecemos a Deus dia após dia. Pela fé nós caminhamos com Deus e através da fé podemos vencer as leis naturais deste mundo que tão perto nos rodeia. Pela fé vamos poder ver coisas que não se veem, chamar à existência o que não existe como se já existisse. Pela fé nós condenamos o mundo. A vida e a pregação justa são as que condenam o mundo. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: se você vier para a minha igreja, você vai ser salvo, porque na minha igreja só lá tem Deus. Se você for batizado lá, você vai morar com Deus, porque só lá parece que Deus foi acorrentado lá na denominação dessas pessoas, e elas continuam de uma forma triste. Elas continuam de uma forma horrível, achando que Deus é um objeto. Não, pela fé nós temos certeza que andamos com Deus. E pela fé vamos herdar a justiça de Deus, conforme Hebreus 11:17 e Romanos 5:1. Pela fé nós obedecemos às ordens de Deus. Pela fé podemos vencer os desgastes do nosso corpo. Pela fé cremos, exaltamos, confessamos e confiamos nas promessas de Deus. Pela fé. Se você quiser esse material que eu estou usando, você pode adquirir na secretaria da nossa igreja. Se inscreva, se torne um aluno da Escola da Fé e você vai receber também aí ao custo só do envio e da impressão, tá bom? Mas se você quiser todo esse material, é o livro A Palavra da Fé, que eu escrevi, meu primeiro livro, e você pode também encomendar um aqui na secretaria da igreja. Pela fé bendizemos e profetizamos. Pela fé recusamos posições privilegiadas que nos separem de Cristo. Pela fé dos santos que foram antes de nós, esta fé nos inspira a pôr nossos olhos em Jesus como o máximo exemplo de fé. E aí você pode me dizer: Reverendo José Neto,
o que é fé? O que é fé? Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O qual nos abençoou, Deus já nos abençoou. A Bíblia não diz que Deus irá nos abençoar um dia. A Bíblia diz que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele já nos abençoou, pela fé acreditamos nisso. Deus já abençoou com todas as bênçãos. Deus não dá um cocochinho apenas, não. Deus abençoa a cada um em abundância, como todas as bênçãos que Ele tem para nós. Nos lugares celestiais, todas as bênçãos de Deus, que Deus já nos deu, estão guardadas num lugar chamado lugar celestial. Essas bênçãos, todas as bênçãos que Deus já nos deu, estão ali, esperando que nós, pela fé, vá e receba e pegue aquilo que Deus já nos deu. É como se fosse a despensa de Deus. Lá está a despensa, o celeiro do Senhor. Estas bênçãos já existem no mundo espiritual. Você precisa acreditar nisso. Ah, mas fulano de tal, pastor fulano, Beltrano, disse isso ou aquilo. Eu continuo crendo no que a Bíblia diz. O que os pastores dizem, eu vou consultar a Bíblia para ver se está de acordo com o manual e a regra de fé da Igreja de Cristo na Terra, que é a palavra de Deus. Se não está, é maldição. Eu devo me afastar desses ensinamentos, porque eu continuo crendo no que a Bíblia diz. Ei, e você que fica muitas vezes criticando, eu quero lhe dizer, a Bíblia diz exatamente o que ela quer dizer. E você pode até dizer o contrário, mas eu quero dizer uma coisa. A Bíblia sem você é a Bíblia, a palavra de Deus. E você sem a Bíblia, quem é? Em que vai se basear? No humanismo? Nas filosofias? Isso tudo se acaba. Está lá, os filósofos que já morreram, os seus túmulos devem estar lá escrito: aqui jaz os restos mortais do filósofo fulano de tal, do humanista fulano de tal. Mas lá em Jerusalém há uma caverna, que é um sepulcro, mas está escrito nesta caverna: ele não está aqui, pois ressuscitou. Este é o fundador da igreja, este é o fundador do cristianismo, e foi esse que disse que muitos erram em não conhecer a sua palavra. E o próprio Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ser, rios de vida, rios de alegria, rios de contentamento, sim, mas pela fé alcançaremos um dia estarmos para sempre com o Senhor. É isto que acontece no mundo espiritual. A fé é o braço que vai ao lugar celeste buscar as bênçãos que Deus já declarou que é nossa. No celeiro de Deus, a despensa de Deus, está tudo lá. E o que não é fé? Às vezes, nós somos confundidos e precisamos aprender o que não é fé. Às vezes, o modo mais simples de compreendermos o que determinado assunto quer dizer é ver primeiro o que ele não quer dizer. Ou seja, a fé não é esperança, em primeiro lugar. Lembre-se, fé não é esperança. A esperança pode dizer: um dia Deus vai me curar, um dia Deus vai me dar um emprego, um dia Deus irá resolver os meus problemas financeiros. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, credes que o recebestes, e tê-los-ei agora, hoje, já. Não amanhã ou um dia, hoje. A fé trabalha assim. A fé diz: hoje tudo aquilo que Deus me prometeu é meu. Eu vou receber a minha cura agora. Eu vou receber uma porta de emprego na minha vida. Eu vou receber agora. E se você não receber? E se não receber no momento que diz, pastor? Mas continuarei crendo e dizendo: tudo que Deus preparou para mim
é meu. E aí tem uma música que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A herança que Cristo tem para mim e para você é por fé. Receba por fé agora, em nome de Jesus. Receba por fé agora a solução deste problema de saúde, deste problema financeiro, deste problema familiar. Receba por fé a solução em o nome de Jesus. E você receberá por fé. Hoje, Jesus pode curar agora. Ele quer curar. E ele disse: os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e vão impor as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Preste atenção, que Jesus não bota isso lá num futuro muito longe, mas ele diz: os que creem em meu nome. Creia no nome de Jesus. Receba a solução de todos os teus problemas pelo poder do nome de Jesus. Segundo, a fé não é entusiasmo. Certa pessoa, quando ouve determinado tipo de mensagem, fica entusiasmada. Oh, pastor, é isso mesmo. Que grande mensagem, foi uma bênção para a minha vida. É, pastor, Jesus vem cedo, eu vou deixar o meu emprego, eu vou deixar de pregar, eu vou deixar de fazer as coisas, porque Jesus está voltando. No ano seguinte, o entusiasmo ainda continua, mas sem resultado nenhum. Isso não é fé. Senhor, dá-me um emprego bom, de 10 ou mais salários. Muito bem, peça. Ele tem poder para lhe dar. Na verdade, a fé dele não dá para tanto. Ele quer pedir uma coisa, um avião. Senhor, me dê um avião. Muito bem, meu filho, Deus tem o poder para te dar um avião. Você vai botar onde? Você já sabe pilotar? Você sabe quais são os custos de um avião? Você sabe o que é a manutenção de uma aeronave? Ah, mas quem dá o avião tem... Não, você está pedindo um avião, mas tem coisa que quem tem que fazer é você. Pela fé você pede aquilo que você não tem, e Deus te dá. Mas tem determinadas coisas que você precisa fazer. Você precisa aprender a pilotar. Você precisa ter um lugar de guardar este avião. Você precisa ter recursos para poder ter a manutenção desta aeronave. E aí, há muita gente que é entusiasmada. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Conheci os irmãos que o camarada entrou na igreja, começou a quebrar tudo que tinha na sala onde eles estavam reunidos, e eles se juntaram em um cantinho da sala e ficaram: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Jesus não mandou nesta hora você falar ó Senhor Jesus. Ele disse que em nome dele você teria que expulsar o demônio. Ah, é porque quem invoca o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é dizer ó Senhor Jesus? Ou invocar o nome do Senhor é viver uma vida digna pela fé no Evangelho de Cristo nosso Senhor. Deus abençoe a tua vida. E eu sei que muitas vezes nós precisamos estar prontos a ouvir a mensagem de Cristo, mas o entusiasmo é normal do nosso coração, mas maior do que o entusiasmo é a fé. Vão correr e fazer a mesma coisa, mas nada vai acontecer aqueles que são entusiasmados, pois não têm o grau de fé necessário. Certo evangelista, durante uma campanha, mandou um paralítico levantar-se da sua cadeira de roda, e o homem levantou-se completamente curado. Houve alguém que, vendo isso, quis fazer a mesma coisa na sua igreja, mas nada aconteceu. Ele não acreditava que o doente pudesse ser curado, muito menos um paralítico. Eu conheci um irmão que disse que Jesus cura qualquer coisa, menos problema de pressão alta. Ele não tem fé para Jesus curar o problema de pressão alta. Como ele não tem fé do paralítico andar, como ele não tem fé da dor de cabeça desaparecer. Pastor, e o que é que eu faço então? E você deve ter fé, e o entusiasmo deve ser ponderado. Cuidado para não ser apenas
o entusiasmo. Eu me lembro de um jovem da nossa igreja, quando eu ainda era rapaz, e ele, um dia de domingo, ele vinha da evangelização, e quando chegou perto do templo romano da nossa cidade, tinha lá um rapaz que estava com uma paralisia e não podia andar. E não tinha ninguém ali, não tinha uma multidão ali. E ele chegou perto daquele rapaz e começou a pregar o evangelho para aquele rapaz. E naquela hora ele sentiu que a fé de Deus estava sobre ele para mandar aquele homem levantar. Ele pegou nas mãos daquele homem e disse: eu não tenho o que fazer por você, além de lhe dar, quem sabe, um prato de comida. Agora o que eu tenho para permanecer com você a vida inteira é o poder do nome de Jesus. Eu te digo, homem, levanta e anda. E aquele aleijado levantou-se da cadeira de roda e saiu andando. Não tinha uma multidão para aplaudir, não tinha ninguém para filmar, mas ele e aquele paralítico, e acima de tudo Deus, sabia o que estava acontecendo. A fé não é uma credencial para me mostrar para as pessoas que eu posso curar os enfermos. Não! A fé é para glorificar a Deus por tudo que Ele faz e vai fazer. Tenha fé em Deus. Pastor, eu gostaria de que acontecesse algo na minha vida. O que eu devo fazer? Uma grande campanha de oração? Entra em teu quarto e fala em segredo e secreto com teu Pai. Porque Deus, Ele não precisa, de propaganda, de marqueteiro. Deus não precisa que alguém faça propaganda do seu nome. Porque Deus quer que você tenha fé genuína. A fé não é apenas um sentimento mental, como alguém está ensinando. Esses dias eu liguei a televisão e o camarada estava lá dizendo que precisamos ter fé. E a fé é você parar, fechar os olhos e botar na mente, visualizar na sua mente aquilo que você quer e ficar ali fazendo força com a mente. Não, isso não é fé. A fé não é um sentimento mental. É conhecer que a fé é uma promessa de Deus. E muita gente reconhece que as promessas de Deus são verdadeiras, mas recusam-se a agir de acordo com elas, por causa das circunstâncias da vida. Já oraram por mim, mas ainda tenho dores. Disseram-me que não tem cura para o meu caso. E o que eu devo fazer? Uma senhora de certa idade, ela disse: pastor, eu tenho de morrer cedo, porque as minhas economias estão terminando. Vai morrer. A irmã estava dizendo que tudo que ela juntou ia acabar, então ela tinha que morrer antes de se acabar. A Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu disse para ela. E ela disse: pois bem, pastor, isso é verdade. Então já pode viver mais uns bons anos, minha irmã. Ah, pastor, isso não, porque o dinheiro não vai dar. Ela até acreditava que Deus poderia suprir as necessidades, mas ela não aceitava para ela. Eu estava em uma campanha de cura e libertação, e me lembro que chegou um cidadão que ainda não era evangélico, e ele veio trazido por mais dois até o altar. E naquele momento ele disse: pastor, eu estou com um problema, eu tenho câncer. E os médicos já fizeram quimioterapia e disse que não tem mais jeito. Os remédios que ele passam para mim, eu tomo e é como se bebesse um copo com água. Eu disse: é assim? O remédio é como água? Ele disse: é. E naquela hora eu senti de Deus que ali se manifestaria o poder de Deus e a sua glória. E eu peguei um copo com água e disse a ele: então beba esta água agora como remédio, em nome de Jesus. Quando ele bebeu,
foi curado instantaneamente naquele momento. O seu corpo reagiu. Os homens que o seguravam porque ele não podia mais andar, ele pediu para soltar. E ele começou a mostrar que estava curado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Água cura alguém? Não. Botar um copo d'água em cima do receptor, do rádio, da televisão, não cura não. E muitas vezes isso aí é malandragem para poder cativar a sua atenção. Mas eu quero lhe dizer uma coisa muito interessante. Jesus faz milagres por fé. Creia nisso. Creia que Ele vai fazer um milagre por fé na sua vida. Dizer àquela mulher que Jesus iria suprir as suas necessidades foi fácil. Só não foi fácil o sentimento mental que ela tinha, que era mais forte na vida dela do que a promessa de Deus. Outra senhora sofria da coluna e estava paralisada ali na sua casa, paralisou as pernas. Ela acreditou na promessa de Deus lá de Isaías 53, verso 4 e 5. E depois de orarmos, ela sentiu-se mais leve, mais forte. E de 3 anos que ela não andava mais, ela começou a andar. Ela levantou-se da sua cama. Mas quando lhe disseram para ela andar mais um pouco, ela respondeu, andar? E ela já estava andando. Mas há mais de 3 anos que eu não posso andar pelos meus pés. O médico disse que nunca mais eu iria andar. E neste momento ela perdeu a cura, o equilíbrio. Ela teve que ser amparada, colocada na cama, e com poucos dias ela faleceu. Esta senhora também reconhecia que a promessa de Deus era verdade, mas contudo ela dizia, isto é um caso muito difícil, não pode acontecer, porque os melhores médicos me disseram que eu não tenho mais condição de andar. Ora, a fé está sempre relacionada com as coisas que não se veem. O médico dá o diagnóstico, o crente aceita, e a palavra de Deus aonde fica? Eu não estou dizendo que você não deve ir no médico. Deve sim. Deve ir sempre no médico. Você deve sempre fazer os exames que o médico quer. Deve buscar os recursos da medicina. Mas quando os recursos aqui acabarem, é hora de você ler em 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. É muito fácil eu acreditar na receita do médico, do doutor, que escreve com uma caneta e pode até se enganar, porque médico não é infalível. E por que não acreditar na receita da palavra de Deus e andarmos por fé? Então, o que eu posso lhe dizer para encerrar esta aula? Isso que eu lhe disse, entusiasmo, esperança, isso não é fé, isso não acaba. E aí você pode perguntar, então meu pastor, o que é fé? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se leem, não se veem. Olha o que diz aqui, e eu gostaria de chamar a atenção na tradução transformadora. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que se esperam. Ela é a prova das coisas que não se vê. A fé é você acreditar em coisas que existem, mas não vê. Por exemplo, você não pode ver os seus pensamentos, contudo eles existem.
Não pode ver o ar que você respira, contudo, ele existe, e você sabe disso. Quando ainda não vê a necessidade suprida, muitas vezes nós nos atormentamos. Mas é necessário lembrar. Quando nos referimos às promessas de Deus, fé em ação é você acreditar que já está recebendo aquilo que Deus te prometeu, ou aquilo que o teu coração deseja, por fé, quando ainda não se sente respondido por Deus. Vamos falar da cura. É você receber já a cura através da fé, quando ainda não se sente curado. Mas você não vive por sentimento, você vive por fé. Você acredita que já tem a necessidade suprida, quando ainda não vê as necessidades supridas. É preparar-se para andar quando o médico disser que nunca mais poderá dar um passo. A fé põe a palavra de Deus acima de todas as circunstâncias. Em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 18, está escrito: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As doenças, a pobreza e outras coisas mais, o coronavírus, o Covid-19, são coisas que estão aí. São circunstâncias visíveis do que estamos passando. Mas uma coisa é certa: o relatório de Deus está dizendo para mim e para você: pelas pisaduras de Jesus, nós fomos curados. E o castigo que nos traz a paz está sobre ele. E agora podemos por fé dizer: temos a proteção do Senhor na minha vida. As promessas de Deus são eternas, não mudam. Põe os seus olhos no que é mais importante. A fé nos diz hoje: o relatório do médico pode dizer que você vai ficar paralisado, mas o relatório de Deus diz que pelas pisaduras de Deus você já foi curado. Quando todos dizem que estamos em crise, Deus diz que segundo as suas riquezas supre todas as nossas necessidades. E aí podemos dizer com alegria: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Alguns dizem: reverendo, eu não sou hipócrita, não falo daquilo que não sinto. O problema de alguns cristãos, de alguns crentes, é que eles nunca acordaram para concordar com a palavra de Deus. Eles nunca pararam para concordar com a palavra de Deus. Ageu, capítulo 2, o verso 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Aí eles podem responder: meu irmão, temos de ser pobres, humildes, porque o pobre e humilde que Jesus disse, Jesus não está dizendo, e ele não disse desta forma. E por isso, alguns continuam pobres, não só pobres em dinheiro, mas pobres em espírito, em espiritualidade. E alguns mal têm o que comer, quando Deus diz: pelas suas pisaduras fomos curados. Diga amém. Eu concordo com Deus e estou curado pelas pisaduras de Jesus. Só assim você poderá experimentar todas as bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe. E eu espero na próxima aula, na escola de oração. A escola de oração é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu sou o reverendo José Neto, pastor da Assembleia de Deus em Caetité, Bahia. Se você quiser se matricular, você deve entrar em contato com a secretaria da igreja, vai aparecer o número aí no seu visor. Também você pode contribuir com a obra de Deus aqui em Caetité através da conta da igreja. Não é para mim esse dinheiro, é para a obra de Deus. Essa oferta, esse dízimo que você vai dar, é para a obra de Deus e você pode contribuir com isso para a glória do nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu estou
crendo de que você vai receber de Deus a bênção do Senhor e que o Espírito Santo vai te abençoar. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando por este meu aluno que está a ouvir esta aula desta manhã. Sei que eu não sou o melhor professor e que eles mereciam um professor melhor do que eu. Mas sei também que eu estou disponível a fazer a tua vontade conforme o teu querer. Sei que sou imperfeito, mas sei que tu és perfeito. Sei que nada tenho, mas sei que tudo tu tens. E se tudo tu tens, tudo eu posso em ti que me fortalece. Visita a casa deste teu servo, dessa tua serva. Visita agora pelo poder do nome de Jesus. Envia o Espírito Santo agora na casa dele para fazer este milagre na vida dos teus filhos. Se há enfermidade, sejam expulsas agora, repelidas pelo poder do nome de Jesus. Se é demônios, quebramos a tua força, demônio, e te ordenamos, vai embora para o lugar que Cristo determinar e não saia de lá, nunca mais, sem a ordem do Senhor Jesus Cristo. Se o problema é financeiro, abre as portas agora, meu Pai, para a glória do teu nome, mas acima de tudo, nos conceda a fé verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu quero agradecer a você, agradecer aqui o presbítero Ernestino Júnior, que está me ajudando nestas aulas, e estou à disposição. Se você se inscrever, vai ter daqui, essa semana, um grupo de WhatsApp só dos inscritos, e aonde vamos poder também tirar as dúvidas que forem surgindo no decorrer das aulas. Deus abençoe a você, e eu quero dizer, creio na Bíblia Sagrada como única regra de fé e ordem da Igreja de Cristo. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou com poder e grande glória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que há de julgar os vivos e os mortos. Creio no arrebatamento da igreja, no dia em que Cristo, por sua grande bondade, vir buscar os que são redimidos. Creio na vida eterna em Cristo Jesus, com a igreja de Deus espalhada por todo o mundo. Acredito que Deus irá levantar um grande exército nesses últimos dias para avivar e para povoar a terra com a mensagem da fé e da esperança. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Deus te abençoe, a paz do Senhor, e que Jesus abençoe a tua vida em grande, abundante e poderosamente em graça e vida. Amém.